Galera, mais uma bomba aí que eu não sei se vai ser bom ou ruim pra gente. Bom em alguns aspectos e ruim também, eu vou te explicar aqui por quê. Samuca, mas o que é? Paulo Guedes está insatisfeito com o seu cargo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa seu like aí pra sempre receber os próximos conteúdos sempre que for lançados. Beleza? Olha só, galera, eu vou colocar a matéria aqui e depois eu vou comentar sobre o assunto. Presta atenção aqui nessa matéria. Incomodado, Guedes ameaça demissão e já sugere seu substituto, diz colunista. Nos bastidores, ministro da Economia demonstra insatisfação com o orçamento e a relação com o Centrão. A gente vai comentar sobre isso. Vamos ler aqui a matéria para vocês entenderem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ameaça se demitir por insatisfação com a relação do governo com o Centrão na questão do orçamento, que pode desrespeitar o teto de gastos. Regra fiscal defendida por Guedes com unhas e dentes. Guedes já chegou a dizer que, se for impedido de fazer o que é necessário, segundo ele, respeitar o teto de gastos, entrega o cargo sem problemas e sugere o Rogério Marinho aqui, que diverge sobre a condução e economia. Quem é Rogério Marinho? Rogério Marinho é um deputado federal, ele é da cidade, do estado, né, do Rio Grande do Norte, certo? Então ele é economista e deputado, tá certo? Aqui, ó, economista e político brasileiro, tá certo? Esse aqui é Rogério Marinho, ao qual foi indicado aí por Paulo Guedes se ele for demitido, beleza? Tranquilo. Enquanto Guedes prega a respeito à responsabilidade fiscal acima de tudo, Marinho defende mais investimentos públicos com forma de superar a crise provocada pela pandemia e gerar empregos. Então a gente nota aí que eles estão em dois polos totalmente diferentes, né? Apesar de demonstrar desânimo a interlocutores, Guedes não deve entregar o cargo por vontade própria. Na última sexta-feira, o próprio ministro disse ao UOL que não pretende sair, mas ele comentou que estava insatisfeito e até sugeriu o nome aí do Rogério Marinho, né, que a gente viu aqui. Samuca, isso aí é verdade, é mentira? Olha, a gente sabe que tem uma grande pressão em cima de Paulo Guedes e ele tem feito aí muita merda e todas elas praticamente prejudicou a nós trabalhadores, né? Então, ele mexeu já no FGTS, né? FGTS que eu digo que ele quer reduzir ali a multa de 40% para 20% e mudar ali o valor do seguro-desemprego. A gente viu aqui que ele quer mexer no seguro-desemprego, né? Tirar o valor do seguro-desemprego. Ele já reduziu ali o valor progressivo de 10%. Agora ele quer tirar o valor também para financiar as pessoas que estão trabalhando, que a gente viu aí no vídeo da manhã, né? Já mexeu na bônus salarial, então ele está mexendo em tudo que é do trabalhador, em tudo que é do... Vamos classificar aqui como pobres, tá? Tudo que é do pobre ele está mexendo e dando para quem está trabalhando, e dando para quem não está precisando, e fazendo com que um colapso aconteça indiretamente. Por quê? As pessoas que não precisam estão recebendo dinheiro e as pessoas que precisam estão sendo tiradas. Então, não faz sentido as coisas que ele tem feito. E com isso acaba gerando insatisfação. Porque, ao mesmo tempo que ele não quer liberar MPs ou abrir algum tipo de votação para conseguir créditos extras para pagar o trabalhador, eu quero que você entenda isso aqui que eu vou falar. Eles não abrem votação para pegar crédito extra para pagar o trabalhador, as pessoas que estão precisando. Isso estou falando de PIS, de FGTS, de 13º. Não é aberto medida extra, dinheiro extra para estar pagando, né? Agora, quando a gente vai para um outro patamar, é saúde, é infraestrutura, é orçamento político, tudo isso é aberto crédito extra e eles conseguem, eles aprovam, foi até aprovado agora nessa semana, um crédito extra de 5 bilhões para a área da saúde, que a gente sabe que está tudo em falta, não tem nada na saúde. Para onde está esse dinheiro? Não sabemos. Então, eles acabam tirando, né? Eles alegam, como a gente viu aqui, Paulo Guedes alega que não pode mexer no teto de gastos. Por quê? O teto de gastos, se for mexido de uma forma diferente, né, de uma forma com que seja feita com irresponsabilidade, é a melhor palavra, então isso pode ocasionar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então ele se comprometeu a não infringir, né, esse quesito para não acontecer o impeachment do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ele está mexendo em projetos que foram aprovados que são constitucionais. Então, a gente não entende. Por quê?
Quando alguém comete um crime contra a Constituição, o mínimo que tem que ter é a renúncia do cargo e a prisão, né? Porque são direitos constitucionais, o que não acontece. Mexeu para pagar um outro benefício e quem está precisando não tem o valor. Não sei se vocês estão conseguindo entender, porque acaba sendo um pouco complexo, é simples e complexo ao mesmo tempo. Então eles mexem em benefícios constitucionais para pagar as pessoas que estão trabalhando, que eu estou falando do bem, tiraram a bônus salarial, estão mexendo no seguro-desemprego, né? E a multa rescisória também estão mexendo. Então tudo que a gente tem direito hoje construído, que a gente conseguiu aí lá atrás, está sendo mexido e tirado. Em contrapartida, quem está trabalhando está ficando com todos esses benefícios. Quem está desempregado está só se lascando. Então a crise está aumentando, o valor da dívida aumentando, quem está precisando mais ainda, porque já foi tirado todos os seus benefícios, e o Paulo Guedes está preocupado com o teto de gastos, tirando o nosso para dar para quem não precisa, né? Em contrapartida, outros setores como saúde, infraestrutura, política, entre outros ali, é aberto votação para crédito extra. Eu, sinceramente, eu não consigo entender a cabeça de Paulo Guedes. Por que para outros setores ele acaba abrindo situações de votação para crédito extra e para quem não era para estar sendo mexido no orçamento, como o caso do trabalhador, do desempregado, dos aposentados e pensionistas, que também foram afetados, eles mexem. Por que isso acontece? Eu não consigo entender, né? Agora, a gente sabe, eu não posso afirmar e nem estou afirmando, mas a gente sabe que muito desses valores aí que são conseguidos como crédito extra e tal, a gente sabe, Brasil tem desvio de dinheiro, a gente sabe disso, né? E o nosso dinheiro que seria para pagar ali seguro-desemprego, aquilo tudo está sendo usado para pagar quem está trabalhando, em contrapartida desses créditos extras a gente não está vendo na área da saúde, não está vendo na área da infraestrutura, na área política, também não sei o que eles estão fazendo, então o que está acontecendo, né? Então, eu acredito que essa saída do Paulo Guedes, se concretizar, tá? Se concretizar, porque a gente já está vendo uma insatisfação e a pressão está muito grande em cima dele. Principalmente do Centrão que a gente viu aqui na matéria. Eles não estão se bicando, o que vai acarretar numa possível demissão de Paulo Guedes. Se o Centrão pedir a cabeça de Paulo Guedes, como eu já li algumas matérias que eles estavam insatisfeitos com Paulo Guedes, porque Paulo Guedes não quer mexer no teto de gastos, tá? E o Centrão, a gente sabe que tem eu não vou falar aqui, mas a gente sabe que tem uma política ruim envolvendo o Centrão, né? Se ele pedir a cabeça do Paulo Guedes, pode ter certeza que Guedes vai rodar e vai assumir esse Rogério Marinho. Agora, será que é uma boa opção Paulo Guedes sair? E em relação a nós trabalhadores, eu considero bom, porque ele já mexeu em todos os benefícios que a gente tem direito, já mexeu no seguro, já mexeu na bônus salarial, já mexeu no FGTS. O que mais que ele vai mexer? Só se ele for mexer no salário mínimo, né? Diminuir o salário mínimo, que não pode também, é constitucional, não pode diminuir o salário mínimo, é constitucional. Será que ele também dá tempo para ele mexer? Porque existe uma frase, não há nada tão ruim que não possa piorar. E a gente tem visto isso aí diariamente. Eu não sei da onde que sai tanta ideia criativa para lascar com o trabalhador, para lascar comigo, para lascar com você, para lascar com quem está precisando. Eu não sei, eu não entendo da onde sai tanta ideia diabólica para acabar com o sossego que nós temos. No dinheiro que a gente estava contando aí para esse ano, né, do abono salarial, do FGTS emergencial que não saiu, ficaram nas promessas do ano passado. É igual aquelas promessas de fim de ano. Ah, eu vou fazer dieta a partir de amanhã, no dia 1º, e não faz. Foi isso que Paulo Guedes fez lá atrás. Prometeu o 13º, prometeu o FGTS, prometeu a antecipação do PIS. Não se concretizou nada. Até hoje, o 13º ainda não foi pago. Então, a gente nota aí uma sequência, uma série de erros, nada cumprido e só lasca com o trabalhador. Agora, eu não sei se isso é uma boa opção, porque se Paulo Guedes sair, pode ter certeza que o preço de tudo vai disparar. O preço do dólar vai disparar também, porque o mercado internacional tem olhos para Paulo Guedes. Todo mundo se demitindo. Saiu ali os 3 ministros da Defesa, do Exército, do Marinha e Aeronáutica. Vai sair o ministro da Economia, já saiu 2 ou 3 vezes o ministro da Saúde. Então todo mundo, ninguém para no governo Bolsonaro. É incrível. Ninguém para no governo Bolsonaro. Será que está tudo certo no governo Bolsonaro? Porque ninguém para com o governo. Ninguém. Né?
fica difícil. E eu temo por nós, porque a inflação já está acima da média, gasolina já está quase R$ 7 aqui perto de casa. Então é uma situação triste, tudo aumentando, e se Paulo Guedes sair, o preço de tudo vai disparar de novo. Agora, em contrapartida, eu não sei se seria benéfico para nós se esse deputado que a gente viu, o Rogério Marinho, assumisse. E como eles têm políticas diferentes, pode ser que acarrete em coisas boas pra gente, no final das contas, né? Então nos resta agora torcer para que de fato seja verdade a saída do Paulo Guedes, né? E torcer para que abaixe aí o mínimo possível, que abaixe não, que deixe de aumentar o mínimo possível tudo que a gente que tem aí, né? Gasolina, comida, tudo que a gente pode comprar com poder aquisitivo, com dinheiro, né? Porque isso vai gerar um impacto gigantesco mais uma vez. Galera, eu sou o Samuca, espero que tenha explicado aí de uma forma simples para vocês, mas a situação não tá boa pra gente, não tá boa, tende a piorar com o Paulo Guedes ou sem ele. Claro que eu sou a favor da saída dele porque ele só lascou com a gente. E ele só tá lascando com a gente, só tá lascando, então é melhor que ele saia, né? E que venha um outro que talvez possa ser que não nos sacaneie tanto como o Paulo Guedes, né? Ele já mexeu em tudo que tinha que mexer em relação ao que a gente tem direito, então pra gente praticamente não tem mais nada para piorar, né? Agora com a saída dele pode acarretar a tudo isso que eu falei, no aumento de tudo. Né? É um preço que a gente tem que pagar, mas eu acho válido a saída dele para quem sabe uma eventual mudança aí. Um abraço, boa semana para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo.